O Aqueduto da Água da Prata faz parte do conjunto classificado pela Unesco como Património da Humanidade e está também classificado como Monumento Nacional. Está quase a fazer 500 anos e ainda transporta água. Ele ainda funciona, ele traz água até quase à cidade. Não traz água ao centro histórico, mas traz junto à circular. O Aqueduto da Água da Prata foi inaugurado em março de 1537 e transportou água até à Praça do Geraldo ainda no século XX. Conforme refere o arquiteto Eduardo Miranda, dos Serviços Culturais da Câmara de Évora, no início o aqueduto tinha 18 km de extensão, mas foi entretanto reduzido o percurso. No século XIX, com obras de alteração, foi encurtado o percurso e hoje são cerca de 12 km. A água iam buscar lá onde? Às nascentes, que são junto à Graça do Ivor, que é uma freguesia limite do concelho, quase em Arraiolos, quase perto em Arraiolos. E essas nascentes já teriam sido utilizadas na época romana num aqueduto que terá existido nesse período. É uma área com muita água, que é um aquífero que existe nessa zona a norte da cidade. Ainda é abundante a água aí? Ainda existe um aquífero envolvente à cidade e ainda existe água, neste momento não sei se é abundante, mas há de facto um aquífero que envolve a cidade de leste para oeste a norte, digamos assim. O aqueduto romano passaria na Rua do Cano. A denominação é anterior ao aqueduto quinhentista, portanto é uma rua que está referenciada já na Idade Média, no final do século XIII, salvo erro, o que indicia que existiria um cano antes deste, ou seja, é um indício da existência de uma estrutura hidráulica anterior, eventualmente do período romano, que tinha esse mesmo traçado e que de facto a rua é relativamente regular e que depois, no século XVI, ela acolhe novamente um aqueduto que utiliza, em parte pelo menos, o traçado da estrutura anterior. É interessante andarmos por aqui porque observamos a forma como o aqueduto passa entre o casario e também como as casas se adaptaram aos arcos, aproveitando a estrutura, por exemplo, para fazer de fachada dos edifícios. É uma apropriação feita ao longo do tempo pelas pessoas e os arcos do aqueduto funcionam como elementos estruturais em relação aos quais foram aproveitadas as casas que se encostaram, digamos assim. Isso depois permite uma leitura de escala. No fundo, há uma leitura da escala do casario e da escala monumental. Também, junto à tal caixa de água da travessa do sertório, o canal do aqueduto funciona como acesso às casas, como passadiço. Há, de facto, essa apropriação que resulta em imagens, em conjuntos urbanos muito interessantes, do ponto de vista da variedade formal, do pitoresco, etc., em algumas ruas. O aqueduto faz parte de uma lista de 50 monumentos de interesse mundial e uma das partes mais interessantes é quando se aproxima de Évora, onde atinge uma altura superior a dezenas de metros. Aquilo que é mais notável e mais interessante do ponto de vista decorativo é o troço que atravessa a estrada de Arraiolos, que é um troço que funciona como uma espécie quase de entrada triunfal na cidade e está decorado porque tem alguns elementos arquitetónicos, meio num conjunto de torres, torrinhas e pináculos. Tem uma linguagem arquitetónica desse período, uma transição entre o Manuelino e o Renascimento. A par do aqueduto e das alterações efetuadas ao longo do tempo, foram também construídas várias fontes de água. Nomeadamente as fontes monumentais da Praça do Geraldo e da Porta de Moura, em mármore, que são fontes que foram, de facto, promovidas pelo então arcebispo de Évora, o futuro cardeal rei Dom Henrique, que são fontes que são importantes do ponto de vista patrimonial. Portanto, há todo um património hidráulico associado ao longo do aqueduto que é construído ao longo das décadas e dos séculos seguintes. É uma obra que teve várias fases e várias vicissitudes, porque, no fundo, houve sempre necessidade de melhoramento, de voltar a reconstruir, de cobrir o canal do aqueduto que inicialmente era descoberto para proteger a água. Os 18 km do aqueduto foram construídos em 6 anos. A obra é de iniciativa de Dom João III, avista-se de vários pontos de Évora e é um dos ícones da cidade.